Sabe fisiculturista? Aqueles caras bem fortes, pega peso, né? Você sabia que normalmente eles não fazem uso de anti-inflamatório? Poxa, Paulo, mas esse vídeo não era para falar sobre cálcio? Nós vamos falar sobre cálcio. Só que eu tenho que estabelecer uma linha de raciocínio, porque eu preciso que você me acompanhe e você entenda e não simplesmente engula algo que eu vá falar que é muito mais técnico do que propriamente algo que você possa pegar para você e utilizar em seu benefício. Então vamos lá, me acompanha. O meu corpo, o seu corpo, o corpo de todo mundo produz, ou pelo menos deveria produzir, vamos entender, a prostaglandina. O que é prostaglandina? Prostaglandina funciona no nosso corpo como um anti-inflamatório deveria funcionar. E como é que um anti-inflamatório deveria funcionar? Desinflamando o que está inflamado. Só que tanto eu quanto vocês sabem que nem sempre isso acontece. Então vamos seguir. Se o corpo de todo mundo produz prostaglandina, então na realidade não era para gente viver, não era para acontecerem processos inflamatórios, porque já existe a prostaglandina. Mas por que isso acontece? Por uma série de razões. Inclusive e principalmente porque as pessoas lidam da forma errada com a própria saúde. E muitas vezes o profissional de saúde acaba lidando com a saúde do outro, de quem ele deveria cuidar, da forma errada também. O que eu quero dizer com isso? Vejam, por exemplo, você sofre uma lesão, aí vai na farmácia e compra um anti-inflamatório. Agora eu vou lhe explicar por que é que eu disse que o fisiculturista não faz uso de anti-inflamatório. O que foi que eu falei? Que a prostaglandina ela age como um anti-inflamatório que o seu corpo produz. Só que o fisiculturista ele sabe que anti-inflamatório, olha só o que eu vou... Opa, abra bem os ouvidos para o que eu vou falar agora. O fisiculturista sabe que o anti-inflamatório age bloqueando a prostaglandina e inibindo a sua produção. Não é louco um negócio desse? Pois é. Sabe uma outra coisa que inibe a produção e a ação da prostaglandina? Açúcar no sangue. É. E aí o que é que você faz? Você age da forma errada com o seu corpo, ele não consegue se desinflamar, e aí você vai na farmácia e compra anti-inflamatório. E em muitos dos casos vocês também sabem que a pessoa fica o resto da vida todinha dependendo de medicação. Por que eu estou começando essa nossa conversa falando sobre isso? Pelo seguinte: ontem, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, eu recebi a ligação de uma pessoa me pedindo ajuda, que não tem mais paciência para viver a vida se enchendo de medicação. Só pela conversa que eu tive com ela por telefone, já deu para entender que ela faz uso de uma série de medicamentos que bloqueiam a prostaglandina dela. E o que mais me incomodou é o tempo que essa senhora está sofrendo por algo que poderia ser resolvido de uma maneira tão simples. Especificamente, um dos problemas que ela tem é fibromialgia. Puxa vida, Paulo, mas fibromialgia é terrível e é uma doença autoimune e é incurável e não sei o que e tal. Olha, sim, fibromialgia é uma doença terrível, eu concordo. Mas eu não vejo dificuldade em curar. Eu posso falar isso, porque eu já curei pessoas que eram portadoras de fibromialgia. Mas dito tudo isso, que era o principal que eu queria falar, eu queria explicar. Aí agora a gente, uma vez que vocês pegaram a minha linha de raciocínio, primeiro ponto, que o nosso corpo tem condições de se recuperar. Segundo ponto, que as pessoas acabam se automedicando e medicando muito, porque só conseguem enxergar como única solução para elas usar a medicação, porque são orientadas da maneira errada. Então, pegar essa linha de raciocínio, vamos agora para o cálcio. Vejam só.
Você vai e faz uma densitometria óssea, por exemplo. E aí você descobre que está com a perda óssea. Toma essa medicação aqui, começa a suplementar com cálcio. Não é bem assim, desculpa, mas não é bem assim. Olha só. Primeiro, imagina assim, que você começa a suplementar cálcio. Começa a suplementar. Começa a se entupir de cálcio. Na vã esperança que esse cálcio que você suplementou, que você ingeriu, vai para o osso. Não, não vai. A não ser que você tenha uma biodisponibilidade de magnésio. O magnésio é o mineral que vai definir aonde tem que ter cálcio no seu organismo e aonde não pode ter cálcio. Como assim? Querem ver? Todo mundo concorda comigo que tem que ter cálcio no osso, não é verdade? Onde é que não pode ter cálcio? Se, por exemplo, o coração não precisa bater, se tem cálcio no coração, vocês concordam comigo que ele vai ficar duro? Ele não vai conseguir bater satisfatoriamente. E aí o que é que vai acontecer? Infarto de miocárdio. Então concordam comigo que tem que ter cálcio no osso e não pode ter cálcio no coração. Vocês concordam comigo que não pode ter cálcio nos rins? Porque se tiver cálcio no coração, infarto de miocárdio. E se tiver cálcio nos rins? Cálculo renal. Então, para o seu organismo tirar o cálcio do lugar errado e colocar no lugar certo, sabe o que ele precisa? Magnésio. Então, se você começa a suplementar com cálcio, mas não tem magnésio, sabe o que é que vai acontecer? Esse cálcio vai para o lugar errado. Simples assim. O cálcio não vai para o seu osso só porque você quer. Para ele ir para o seu osso, você precisa de magnésio orgânico. Ai, como é que faz? E como é que faz, Paulo? A reposição do magnésio e tal. Não, isso aí já é assunto para outro vídeo. Uma pergunta que a gente deve fazer é: por quê? Que é uma pergunta que ninguém faz. Por que o cálcio saiu do osso e uma pessoa começa a desenvolver osteoporose? Por quê? Aí você já sabe dar a primeira resposta. Falta de magnésio, realmente. Mas existem outras causas. Sabe por quê? Se você não tem colecalciferol, não tem como o cálcio se fixar no osso. Poxa, Paulo, onde é que eu compro colecalciferol? Não, não precisa gastar dinheiro. O seu corpo pode sintetizar colecalciferol. Sabe como? Sol, radiação solar. Aí sabe qual é o problema? Que hoje em dia todo mundo tem heliofobia, como diz o Dr. Lei Ribeiro. Todo mundo criou medo do sol. Quem foi que botou medo nas pessoas? Eu não vou responder. Pensa aí direitinho, quem foi que botou medo nas pessoas de sol? Meu pai tem 86 anos, firme todo. Não precisa nem dizer que ele não tem osteoporose. 86 anos. Minha mãe, 75, também não tem. Por que será? Então, faltou colecalciferol, o cálcio não vai colar no osso. Precisa de colecalciferol. Não tem sol, não tem colecalciferol. Tá entendendo? Perceberam? A alimentação do brasileiro é pobre de magnésio. O brasileiro tem medo de tomar sol. 2. Percebem? Eu só citei 2 pontos para mostrar para vocês por que ocorrem problemas relacionados a cálcio. O que eu estou falando aqui, todo mundo deveria saber. Bem, eu ensino para os meus pacientes. Vocês não têm ideia como eu tenho recebido muito relato de mulheres, principalmente mulheres, que hoje em dia sofrem e estão começando a sofrer de fibromialgia. E como é que você cura a fibromialgia? Da mesma maneira que você cura todos os problemas relacionados à deficiência de cálcio. Conhecimento. Busque conhecimento
Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque, como eu já falei anteriormente, a minha missão de vida é ajudar as pessoas. E eu começo a fazer isso quando eu começo a me sentir incomodado por algo que eu estou vendo que está errado. Então, o que é que você que está me assistindo agora tem que começar a fazer? Limpe sua visão para começar a enxergar da mesma maneira que eu enxergo, começando a seguir a linha de raciocínio que eu comecei a trazer para você aqui. O que é que você vai fazer a partir de agora? Compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você sabe que está precisando. Mesmo para aquela pessoa que não tem problema nenhum relacionado à assimilação de cálcio, mas compartilhe com essa pessoa. Segunda coisa que você vai fazer, vai aqui embaixo, clica na mãozinha assim e dá o like. Cada vez que você faz isso, o que é que você está fazendo? Você está mostrando para o YouTube da relevância que esse vídeo tem, e aí o YouTube vai começar a sugerir este vídeo aqui e este canal para outras pessoas. Ou seja, você vai estar trazendo um bem para pessoas que você muitas vezes nem imagina que poderia trazer esse bem. Terceira coisa que você pode fazer, aqui embaixo tem um link onde você pode entrar no nosso Apoia-se e começar a ser o nosso patrocinador. E você pode fazer isso a partir de valores bem baixinhos, bem pequenininhos. Vá lá, clique no Apoia-se, vá lá e passe a ser o nosso apoiador, o nosso patrocinador. A gente fica muito feliz. Mas principalmente, comece a contribuir para o bem das pessoas, proporcionando a elas a possibilidade de adquirir conhecimento e resgatar a saúde que elas perderam e que muitas vezes é muito fácil de recuperar. Muita paz a todos e eu espero felicidade e muita, muita, muita saúde. Tchau, tchau.